Olá, hoje já é terça-feira, dia 10 de setembro de 2020 e nada de surgir no céu deste Brasilzão uma luz da razão. A minha finada e pranteada mãe sempre nos dizia, quando nós éramos crianças, eu e meus dois irmãos, um ditado popular que diz assim: em boca fechada não entra mosca. Pois muito bem, ontem o nosso ilustre morador do Palácio do Alvorada resolveu tripudiar em cima daquele playboy que mora no Palácio dos Bandeirantes, quase que rindo a socapa, de uma forma trágica, pela morte de um jovem de 33 anos, que havia falecido e se achava naquele momento que era em função de ter participado do experimento da vacina do Covid-19 levado a cabo pelo centenário, tradicionalíssimo e importantíssimo Instituto Butantan paulista. Né? Muito bem. Hoje, a Polícia Civil paulista divulgou o BO, onde mostra que o jovem de 33 anos, infelizmente, tirou a própria vida. Ou seja, não foi a vacina experimental que matou o jovem. O mais triste disto é que este morador do Palácio do Alvorada fez um anúncio como o Hades, tendo ao lado o seu fiel Cérbaro, soltando as vozes, né? Esses ares malignos que vêm. E o pior não é isto. O pior é que foi o chefe da Anvisa, que é um dos fiéis escudeiros de Serapis, ao receber a notícia ontem, imediatamente mandou que São Paulo suspendesse imediatamente as pesquisas com a vacina. Um dia depois do outro, diria minha mãe. E em boca fechada não entra mosca. Bem, hoje a nossa nau poética visita a obra do poeta romântico da chamada segunda geração, que é o meio-padre Luiz José Junqueira Filho, conhecido como Junqueira Freire, nascido em Salvador em 31 de dezembro de 1832 e falecido em Salvador em 24 de junho de 1855. Quando completou 19 anos, Junqueira Freire, inconformado com os problemas que o cercavam, resolveu se refugiar na vida monástica, a vida religiosa, entrando para o convento do Mosteiro de São Bento, em Salvador, que é belíssimo. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. Depois de um ano de sacerdócio sem vocação e cansado da vida de clausura, o jovem decidiu abandonar essa vida de clausura, porém, como ele havia feito os votos eternos, né, ele pediu então a secularização para que ele fosse embora para casa. Em 1854, ele voltou, quer dizer, um ano e pouco depois. Junqueira Freire faleceu aos 22 anos, né, no dia 24 de junho de 1855, vítima de problemas cardíacos que ele carregava desde a infância. Eu vou ler para vocês dois poemas de Junqueira Freire. O primeiro se chama Martírio e diz assim: beijar-te a fronte linda, beijar-te o aspecto altivo, beijar-te a tez morena, beijar-te a rir lascivo. Beijar o ar que aspiras, beijar o pó que pisas, beijar a voz que soltas, beijar a luz que visas. Sentir teus modos frios, sentir tua apatia, sentir até repúdio, sentir essa ironia. Sentir que me resguardas, sentir que me arreceias, sentir que me repugnas, sentir até que me odeias. Eis a descrença e a crença, eis o absinto e a flor, eis o amor e o ódio, eis o prazer e a dor,
Eis o estertor e a morte, eis o martírio eterno, eis o ranger de dentes, eis o pensar do inferno. Esse é das obras póstumas, publicado em 1868, e ele faz parte de uma série chamada Contradições Poéticas. O segundo poema é mais duro ainda e se chama O Jesuíta. Era longe, bem longe, e eu vim primeiro, cindindo as ondas desse mar profundo, e por amor à cruz vaguei sozinho nas ínvias matas desse novo mundo. O tamoio gentil ervava setas, quando pelos vergéis tão seus me via, e com os olhos fosfóricos ardendo, a taquara fatal em mim tendia. E tendia a taquara, mas ao ver-me, quão sem temor e quão inerme estava, trocando em doce o seu olhar fogoso, o arco e a seta pelo chão jorrava. De mim as tribos bárbaras indômitas, de mim o verbo do evangelho ouviram, e ergui a cruz nos píncaros dos montes, e após o verbo os povos me seguiram. Eu disse às tribos: todas vós sois ricas, que o ouro e a prata, o solo vosso esmalta. Sois ricas tribos, mas não sois felizes, porque uma crença de um só Deus vos falta. E eu dei às tribos uma crença doce, qual uma chuva de maná celeste, e as tribos foram desde então felizes, qual flor pomposa que os jardins reveste. E quando os reis da terra se esqueceram das tribos dadas ao seu cetro forte, eu levantei-me e disse aos reis da terra: o povo geme, transmudai-lhe a sorte. Eternos templos eu ergui sozinho, eternos como a duração da terra, e sozinho sangrei altares tantos, ao Deus que aos ímpios com um trovão aterra. Eu dei às tribos uma crença doce, eu levantei alcáceres eternos. Deram-me os homens proscrição e morte, deram-me em prêmios as fezes do inferno. Este foi publicado em Inspiração do Claustro, em 1855. É interessante observar nesses poemas desses românticos também, e que lhe cabe a um jovem de 20 anos, 21 anos, a invenção, né, da sua narrativa de vida, né? Como eles criam uma narrativa para si, uma narrativa para a religião, criam uma história, e o poema serve para nos libertar, inclusive das angústias que nós temos, que é nítido o que esse meio Freire fez. Só a poesia nos salvará. Um beijo a todos e lembre-se, em boca fechada não entra mosca. Até amanhã, beijo a todos.